Olá a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso curso Como Encontrar os Documentos Científicos Objetivamente. Neste vídeo a gente vai explorar de forma mais aprofundada a base de dados Web of Science. Bora lá então. Bom, relembrando, o tópico desse módulo será então a pesquisa clássica de documentos científicos. Bom, o método de pesquisa clássica ele pode ser dividido, digamos, em algumas tarefas. Algumas delas a gente já até viu no módulo 1 e iremos fazer aqui uma revisão rápida. Então, primeiramente, temos aqui a necessidade de informação. Nesse sentido, considerando então o nosso assunto, que é revisão de literatura sobre organismos patogênicos encontrados nas águas superficiais do Nordeste, uma das questões que a gente se coloca é a seguinte: a minha busca por informações sobre o meu assunto deve se limitar a artigos sobre regiões do Nordeste? Ou será que, por exemplo, artigos que talvez tiveram foco em outras regiões do mundo possam também me ajudar com informações que eu preciso para o meu assunto? Nesse sentido, eu considerei que limitar a minha pesquisa a regiões do Nordeste seja talvez muito restritivo. Então eu vou considerar a minha necessidade de informação como a seguinte: revisão de literatura sobre organismos patogênicos encontrados nas águas superficiais. Vamos agora discutir um pouco sobre a divisão em conceitos. No nosso caso, no nosso assunto, nós estamos aqui procurando então revisão de literatura sobre organismos patogênicos em águas superficiais. Então, nós temos os seguintes três conceitos que eu dividi. O primeiro deles, revisão de literatura, o segundo, organismos patogênicos, o terceiro, águas superficiais. E eu estou considerando o seguinte: eu estou considerando aqui um círculo vermelho, no qual eu considero um conjunto de todos os artigos que tratam de revisão de literatura. Estou considerando também aqui o conjunto verde, contendo todos aqueles artigos que tratam do tema organismos patogênicos. E a mesma coisa para águas superficiais. Nosso próximo passo é fazer o que a gente chama de plano de conceitos. O que seria isso? Então, a definição do plano de conceitos é a seguinte: é um conjunto de palavras-chave relacionadas que descrevem um assunto por operadores booleanos ou por operadores de proximidade. E para que serve isso? Vamos precisar desses conceitos para fazer a busca adequada lá no nosso base de dados bibliográficas. Logo, no nosso caso, o que queremos é o seguinte: a gente quer fazer um link entre o conjunto de artigos que falam sobre revisão de literatura ou seja, incluindo aquele conjunto de artigos então que falam também sobre organismos patogênicos e também aquele conjunto de artigos que falam sobre águas superficiais. E o nosso foco então de pesquisa é encontrar artigos que estão aqui na interseção desses três conjuntos. Este é, digamos, o nosso foco: achar artigos então que falam sobre revisão de literatura e ao mesmo tempo sobre organismos patogênicos e ao mesmo tempo sobre águas superficiais. A primeira coisa que a gente deve fazer é encontrar então quais são as palavras-chave que descrevem cada um desses conceitos que estamos definindo, cada uma dessas categorias. Então, o que eu fiz? Usando descritores, eu consegui achar várias palavras que pudessem auxiliar a formar o que a gente chama aqui de um plano de conceitos. Para cada um aqui dos nossos componentes, nossas categorias, que no caso são os termos aqui em vermelho no slide, eu consegui achar aqui um conjunto de palavras que são sinônimas e que fazem referência a esse conceito. Bom, para os conceitos aqui que envolvem a área de saúde, eu usei os descritores, bem como dicionários, bem como procurar sinônimos diretamente no Google. E outra estratégia que também pode ser usada é, à medida que vocês forem encontrando artigos científicos ou documentos científicos, podemos também ver quais as palavras que foram usadas no abstract ou no título do artigo que fazem referência ao conceito que você está aí trabalhando. Então é importante frisar aqui que é o seguinte: o que a gente está procurando, conforme a nossa ideia de conjunto,
são artigos que trabalham tanto o conceito de revisão de literatura e o conceito aqui de organismos patogênicos e o conceito de águas superficiais. E para cada um desses conceitos, vou pegar o caso aqui, por exemplo, de revisão de literatura, eu estou procurando artigos que utilizem um destes sinônimos aqui para o termo de revisão de literatura. Então, neste caso, eu estou procurando aqui Literature Review, ou, usando o conectivo OR, Review, ou State of the Art, e isso, digamos, começa a ser uma base para a nossa estratégia de pesquisa que iremos usar nos bancos de dados bibliográficos. Então, quais são as dicas, digamos, para se achar os conceitos, as palavras-chave, digamos, né? Então, como eu disse anteriormente, podemos usar dicionários, enciclopédias, listas de verificação e artigos que a gente já conhece sobre o tópico. A gente consegue, então, identificar as palavras ali para montar o nosso plano de conceitos. E tem coisas aqui que são mais voltadas agora para estratégias, digamos, de pesquisa. Então, por exemplo, uma sugestão é incluir quase sinônimos das categorias, nossos componentes, mais gerais ou mais específicos conforme a sua necessidade. Se usarmos mais sinônimos, significa que nós vamos ter uma pesquisa então mais abrangente. Porque a gente gostaria de ser mais abrangente para encontrar mais artigos. Mas supondo que quando a gente faça isso, o número de artigos que encontremos seja grande, a gente pode fazer o contrário. A gente pode então colocar palavras mais específicas para reduzir este montante, para uma literatura, digamos, mais próxima do nosso tópico. Bom, as palavras têm que ser escritas em inglês. Isso aí a gente já tinha comentado sobre isso. Podemos incluir variações ortográficas. Às vezes tem algumas palavras que são escritas de duas formas. Por exemplo, se for um inglês britânico ou um inglês americano. Vamos trabalhar aqui com abreviações e acrônimos. E também nós vamos trabalhar aqui com truncamentos, que é a adição do sinal aí, estrela, asterisco. E vamos ver como se usa isso num banco de dados. Vamos começar então a trabalhar o nosso plano de conceitos um pouco melhor, adicionando os truncamentos, ou seja, o asterisco. Então, percebam aqui, por exemplo, que eu estou usando o asterisco aqui no meu conceito sobre organismos patogênicos. Eu estou usando alguns asteriscos, bem como aqui no conceito de águas superficiais. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a primeira palavra-chave do conceito de organismos patogênicos, que é esta aqui, Pathogenic Organism. E eu coloquei aqui um asterisco na palavra organismo. Qual que seria a função deste asterisco? O asterisco permite ao banco de dados que, durante a pesquisa pelos documentos científicos, essa palavra organismo possa ser completada com qualquer coisa. Ou seja, o asterisco vai ser substituído por qualquer coisa que atenda a essa expressão pathogenic organisms. Qual que é o interesse de se fazer isso? O interesse de se fazer isso é que, com essa palavra-chave aqui, pathogenic organismo estrela, ou melhor, pathogenic organismo asterisco, eu poderia completar a palavra organismo com qualquer um desses sufixos. Ou seja, com um plural de organismo e com outras palavras que têm aí alguma relação com esse termo de organismo. Por que isso é interessante? Porque isso vai aumentar o número de artigos que o banco de dados vai dar como resultado, visto que os autores que escreveram esses artigos podem ter escrito tanto a palavra pathogenic organismo no singular, tanto quanto pathogenic organismos no plural, por exemplo. E a mesma ideia se aplica para os outros termos. Por exemplo, vou pegar aqui o termo, o último aqui, pathogen bacteria. Tem até que tirar o acento aqui da bactéria, porque não tem no inglês. E bacteria poderia, por exemplo, ser
essa palavra poderia ser completada aqui com outros sufixos também. Por exemplo, bacterial, bacterias no plural, bacterially. E isso é o objetivo, então, do truncamento, do uso do asterisco. Bom, passemos então para a elaboração de uma estratégia de base. Por fim, nosso plano então de conceitos ficou da seguinte forma. Temos 3 conceitos. Queremos que os artigos encontrados nas bases de dados tragam informações sobre os 3 conceitos conjuntamente. Estamos fazendo isso aqui então através do conectivo AND, conceito 1 e conceito 2 e conceito 3. E para cada um dos conceitos, informamos ao banco de dados que podem vir então uma entre essas palavras-chave para cada um dos conceitos. Por exemplo, estou mostrando aqui as palavras-chave para o primeiro conceito. E vou linkar essas palavras-chave através do conectivo OR. Vamos falar agora sobre expressões exatas. Quando colocamos alguma palavra-chave entre aspas, isso significa que aquilo se torna uma expressão exata. Então, quando o banco de dados ele lê uma palavra-chave entre aspas, ele entende que a pesquisa deve retornar somente artigos que tenham de forma literal aquele texto. Por exemplo, se eu uso aqui a palavra-chave patogênica entre aspas, eu só vou ter como retorno artigos que tenham essa palavra da forma que está escrita aqui. Não terei, por exemplo, artigos retornando pathogenicities ou a palavra no plural. Então, expressões exatas é algo que restringe muito a abrangência da pesquisa que iremos fazer. Não podemos também misturar expressões exatas com truncamento. Ou seja, eu coloquei aqui um exemplo no qual coloco patogênico e organismo, asterisco, e coloquei tudo isso entre aspas. Isso aqui está errado, porque isso aqui você está informando para o banco de dados que você está procurando a expressão literal, patogênico e organismo, estrela. Provavelmente nenhum artigo vai escrever isso. Isso aqui não faz sentido. Então isso aqui não deve existir numa pesquisa que iremos fazer no banco de dados. Se quiséssemos, por exemplo, escrever patogênico e organismo, estrela, para achar tanto plural como no singular, poderíamos escrever isso aqui da seguinte forma. Patogênico organismo, no singular, colocamos aqui entre aspas, ou patogênico organismo, no plural, entre aspas. Isso aqui está ok. O banco de dados vai entender e faz, digamos, uma certa lógica para a pesquisa. Por fim, a nossa estratégia de base ela será essa do slide. Percebam então que eu estou aqui considerando um conjunto de palavras aqui que representam o meu primeiro conceito, delimitado por parênteses, sendo ligada pelo conectivo AND ao segundo conjunto de palavras, também delimitado por parênteses, que representam o segundo conceito. E por fim, eu ligo isso tudo ao terceiro grupo de palavras pelo conectivo AND, e esse terceiro conjunto de palavras é então o meu terceiro conceito. Entre as palavras de um mesmo conceito, eu estou usando o conectivo OR. E percebam, além disso, para o meu primeiro conceito aqui em cima, eu estou usando algumas palavras-chave entre aspas. Isso significa expressões exatas. Ou seja, eu estou solicitando ao banco de dados que me retornem exatamente, de forma literal, o que está escrito entre as aspas, inclusive com letra maiúscula. Para alguns bancos de dados, eles fazem essa distinção. Se eu quiser que o banco de dados me retorne, então, os termos em maiúsculo e minúsculo, eu poderia fazer, por exemplo, tal como estou fazendo para o state of the art. Percebam que eu estou usando aqui esse conjunto de palavras sendo a primeira em maiúscula, coloco um conectivo do tipo OR e depois coloco o mesmo termo com todas as palavras em minúsculo. Então, nesse caso, o banco de dados me retorna tanto artigos que ele encontrar usando de forma literal essa expressão aqui, state of the art, em maiúsculo, bem como state of the art com todas as palavras em minúsculo.
Bom, considerando então que temos aí a nossa estratégia de base elaborada, vamos agora colocar, digamos, a mão na massa. Vamos trabalhar um pouco com as bases de dados. Bom, vimos aí no primeiro módulo como ter acesso a essa base de dados. Uma das opções poderia ser através do portal do periódico da CAPES. E vou aproveitar então para relembrar algumas coisas. Bom, a primeira delas é que, às vezes, devemos consultar mais de uma base de dados. Porque talvez algumas bases de dados não encontrem artigos que uma outra possam encontrar e vice-versa. Outra coisa que é importante também é termos em mente que algumas bases de dados são dedicadas a certas áreas. Existem bases de dados mais dedicadas para a engenharia, outras mais para a área de biológicas, por exemplo. Vimos isso no primeiro módulo. E caso o aluno precise, né, saber qual a base de dados que ele deveria usar, tem 2 dicas, na verdade 3. Primeira, consultar seu orientador de pesquisa, porque provavelmente ele é uma pessoa muito indicada para conhecer as bases de dados. Outra pessoa que pode ajudar é o pessoal da biblioteca. Eles trabalham diretamente com isso também. E existem também faculdades que disponibilizam links como sugestões para algumas bases de dados para alguns cursos. Vimos isso no primeiro módulo. Bom, essa etapa é aquela que nós colocamos, então, de fato, a pesquisa dentro do banco de dados. Então, vamos para o banco de dados. Bom, vou entrar pelo meu aqui. Deixa eu aumentar aqui, né? Bom, vamos lá. Então, vou acessar o portal da CAPES. E o banco de dados que eu vou procurar vai ser o Web of Science. Deixa eu dar aqui. Aqui, ó, Web of Science. Bom, tá aí. Bom, vou aumentar aqui um pouquinho. Aí. Bom, a primeira coisa, então, a gente vai trabalhar com a pesquisa avançada. Vou clicar aqui no Advanced Search. Bom, quando eu clico na pesquisa avançada, a gente tem aqui alguns campos, né, algumas informações. E a primeira delas é aqui, esse quadrado branco aqui, ó. Esse aqui é o nosso campo de pesquisa, onde que a gente vai colocar a nossa estratégia de base para fazer as pesquisas, né, por documentos científicos no banco de dados. E existem aqui, por exemplo, como se usar a pesquisa aqui dentro do Web of Science. Tem inclusive o link, mais exemplos e um link para um tutorial. Bom, coisas que são importantes são os booleanos que podem ser usados dentro do Web of Science. A gente trabalhou muito aqui com o booleano AND e o booleano OR. Existem outros também que podem ser usados aqui dentro do Web of Science. Temos os field tags, que são, digamos, rótulos de campos que o Web of Science usa. E tem vários aqui, digamos, campos que são indexados dos artigos. Então, os artigos vão ter títulos, vão ter autor, vão ter aqui o editor, o publication name, um DOI, o ano que é o artigo. Todos os artigos que são publicados vão trazer aqui esses dados para o banco de dados. Um que é muito importante para a gente aqui, ó, é o primeiro, que é o topic. Quando a gente procura alguma palavra-chave lá da nossa estratégia de pesquisa, usando esse campo, significa que a gente está procurando as palavras-chave tanto no título, quanto no resumo, quanto nas palavras-chave dos documentos científicos. Então, digamos, um field, um campo, que a gente vai usar bem dentro da nossa busca por documentos científicos. Bom, outra coisa ainda aqui na interface, temos aqui a possibilidade de se restringir por línguas. Geralmente a gente vai buscar aqui artigos em inglês. E o Web of Science ele traz aqui também tipos de documentos. Por exemplo,
tem um aqui, ó, que a gente talvez pode até testar para ver se dá uma conformidade com a ideia de revisão de literatura. Bom, dado essa introdução, o que eu gosto de fazer quando eu vou iniciar a trabalhar no banco de dados é brincar um pouco com o banco de dados. No seguinte sentido, eu vou, por exemplo, pegar uma das minhas palavras, vou trazer aqui, e vou ver o que acontece quando eu trabalho com essa palavra dentro do banco de dados. Vou pegar essa aqui, por exemplo, vou trazer ela para cá. Então, estou pesquisando essa palavra aqui, beleza? Patogênico em organismo. Como é que eu procuro isso? Vamos ver o exemplozinho aqui, ó. Vou procurar aqui no tópico, igual, a parênteses, e essa vai ser a única palavra que eu vou procurar. Vou procurar em todas as línguas aqui, ó, somente em inglês, e todos os tipos de documentos, ou melhor, artigos. Vou procurar somente artigos. E anos, vou deixar todos esses anos aí. E vou fazer aqui uma pesquisa. Bom, fiz a pesquisa. Quando eu faço a pesquisa, ó, ele me coloca para mim aqui um histórico de busca. Então, a minha primeira pesquisa trouxe aí 8.000 resultados que trabalham aí com o tema de patógenos em organismos. E aí, como eu selecionei a língua inglesa, ele botou aqui um AND, colocou um campo language e o tipo de documento, que é o artigo. Beleza. Então, eu vou inspecionar rapidamente os resultados para ver como que está considerando esse negócio de patógeno em organismo aqui. Vamos lá. Ó, percebam que já aqui na segundo artigo aqui, ele não está encontrando, digamos, o termo patógeno em organismo junto. Não é uma expressão literal, expressão exata. Vamos voltar então lá no nosso critério de pesquisa. E agora eu vou pesquisar da seguinte forma: patógeno. E onde que eu vou pesquisar isso? Dentro do mesmo campo que eu estou usando para fins de comparação. Então tá lá. Vou procurar então em título, resumo e palavras-chave a expressão exata patógeno em organismo. E clico aqui no search. Então, veja só aqui no meu segundo resultado que o número de artigos já caiu bem, de 8.800 artigos para 289. Então, temos aqui, quando eu clico aqui nos resultados, por exemplo, os artigos que eles vão me retornar. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Não achei, vou abrir o primeiro aqui então. O artigo realmente me retornou aqui no abstract patógeno em organismo como uma expressão exata. Vou testar agora também o trucamento para ver o que acontece. Então estou botando aqui, ó, patógeno organismo. E vamos ver o que acontece. Eu tenho que botar o que? O TS, né? TS igual. Agora estou procurando dessa forma. Vou fazer um search. Então, nesse momento aqui, percebam que eu estou usando isso aqui. Eu posso completar o organismo com qualquer outra coisa, né? Qualquer aqui sufixo. E, por uma questão lógica, meu resultado número 3 teve mais resultados do que o meu primeiro. Visto que no meu primeiro, ele é mais restritivo em relação ao meu terceiro grupo de pesquisa. Bom, então vamos olhar aqui os resultados para a gente ter uma ideia. Eu achei aqui o patógeno, vou abrir esse aqui, e achei aqui, por exemplo, o organismo no plural. Deixa eu ver um outro, ver se eu acho algum exemplo rápido aqui. Também é no plural. Bom, não achei.
Então ainda vou mudar um pouco a minha pesquisa. Vou colocar aqui uma outra pesquisa ainda na mesma, vou fazer o Ctrl C aqui. Esse aqui, ó, Pathology. E vou colocar a mesma coisa para ver. Em teoria a gente tem que achar mais artigos, porque eu estou deixando a minha pesquisa mais abrangente. Que foi o caso. Agora eu achei 32 mil artigos, porque agora eu estou considerando aqui muito mais termos similares, né, com vários sufixos aqui para o patógeno. Bom, dado essa breve introdução aqui, vamos então trabalhar a nossa necessidade de informação, a nossa estratégia de pesquisa. Vou aqui deletar tudo isso, selecionar tudo aqui, vou deletar todo esse histórico aqui que a gente brincou e vou começar então a nossa pesquisa mesmo. Então, como é que seria a nossa pesquisa? Eu vou trazer aqui o meu primeiro conceito. Eu vou colocar ele aqui dentro, aqui, ó. Esse é o meu primeiro conceito. Onde que eu vou procurar esse primeiro conceito? Vou procurar talvez dentro do TS. Então vou colocar aqui outro parênteses e mais um aqui fechando. Procurei dentro do TS. Faço um search. Ele ficou lá registrado lá. Então existem 2.800.000 e tanto artigos aqui sobre revisão bibliográfica, literatura review, etc. Vou agora pesquisar pelo meu segundo conceito de pesquisa. Então começo lá com o meu TS, igual, abro parênteses e coloco meu segundo lá dentro. Tá lá, faço um search. Então ele achou lá para mim, 159 mil artigos. E agora, por último, vou trazer então meu terceiro grupo, minha terceira componente da minha necessidade de informação. Coloco dentro também do TS e faço um search. Bom, nesse momento precisamos então combinar, né, essas três conjuntos de busca. Foi isso que a gente fez ao longo do minicurso. A gente quer achar então artigos que tenham tanto a primeira necessidade de informação, quanto a segunda, quanto a terceira. O que eu faço então? Aqui no Web of Science eu posso selecionar isso aqui e vou combinar todos esses conjuntos de respostas com o operador AND. E eu clico aqui no Combine. E o que vai acontecer? Ele fez para mim aqui, ó, a quarta tipo de resultado, que é a combinação do terceiro conjunto com o segundo com o primeiro. Então, achamos aqui, então, para a nossa estratégia de base, 446 artigos. Bom, aí uma pergunta que poderia acontecer nesse momento seria a seguinte, mas tem 446 artigos ainda. Isso é muita coisa. Então, voltando à nossa aula, vimos isso aqui, né? Vimos aí o resultado. A gente começa a entrar então na parte da otimização da estratégia. E percebam que tem um ciclo aqui, ó, que à medida que a gente for otimizando a nossa estratégia, a gente testa isso lá na base de dados. A gente vai fazer alguns ajustes na nossa estratégia, visando ou delimitar o tema ou abranger mais a pesquisa. Então, vamos lá olhar com mais detalhes como é que funciona isso. Vou voltar aqui. Então, beleza. Vou clicar aqui então nos 446 artigos. Beleza. Estou lá com os artigos. Perceba um negócio aqui que eu achei já interessante, que é o seguinte. Eu achei um artigo aqui, ó, que está me dando a palavra síntese de alguma coisa aqui, mas essa síntese não está relacionada com o conceito de revisão de literatura que a gente está usando. Então, se eu abrir aqui a aula, vou voltar aqui, ó. Então, lá no meu primeiro conceito, a gente está usando a palavra síntese, mas para tentar relacionar isso à revisão de literatura. Talvez essa palavra não tenha sido, digamos, escolhida de uma forma apropriada.
Isso seria talvez a oportunidade de eliminar essa palavra da nossa estratégia de pesquisa e refazer a estratégia de pesquisa, para ver se a gente consegue então ter artigos mais condizentes com a nossa necessidade de informação. Então, vou voltar lá, deixar aqui, vou voltar lá. Vamos então tirar aqui a palavra síntese para a gente ver o que acontece. Vou voltar lá então. Vou pegar aqui a minha estratégia, fazer Ctrl C aqui, colar aqui em cima e vou tirar a palavra síntese, que eu talvez estou considerando que ela não seja legal. E faço o search. Bom, então tem aqui o meu quinto grupo de pesquisa e agora eu vou combinar então o quinto com o terceiro e o segundo. Porque agora o quinto, digamos, é meu primeiro conceito. Esse segundo, esse conjunto da pesquisa se relaciona, digamos, com o segundo conceito e o terceiro aqui com o terceiro conceito. Eu clico no End e faço Combine. Então, caímos aqui cerca de 80 artigos, né? Então, clico aqui de novo e repito essa análise para ver se talvez eu estou usando algumas palavras de forma equivocada. Ou também o contrário, para ver se eu posso incluir algumas palavras que eu deixei de considerar, mas que eu vi durante a leitura aqui. Durante uma pequena análise de algum desses artigos, talvez eu encontre uma palavra que seja importante para o contexto da minha pesquisa. Eu devo então adicioná-la dentro da minha estratégia de base. Bom, neste momento, uma vez que a gente achou então alguns artigos que estejam relacionados com a nossa necessidade de informação, precisamos fazer o download dos artigos. Então, como é que eu faço para fazer o download? Vou clicar num aqui, por exemplo, no primeiro. E algo que é importante é o seguinte: a Web of Science ela não disponibiliza o PDF do documento. Você tem que procurar o PDF do documento dentro da casa de edição que publicou aquele artigo. No entanto, a Web of Science ela vai oferecer um link. Aqui, por exemplo, ó, tem um link aqui do Google Scholar, bem como um outro link aqui, que dá acesso, digamos, para a casa de edição de revista daquele artigo. Vou clicar no Google Scholar aqui, por exemplo. E aí, deixa eu ver se eu consigo me autorizar isso aqui. Dando um zoom. Então, tá aqui, é um paper da Elsevier. Eu vou tentar clicar nele aqui para ver se vai para o Elsevier. E foi. Então, nesse momento, eu vou fazer aqui o download do arquivo. Fazer o download do arquivo aqui. Vou aumentar aqui também, né? Download aqui, ó, o link. Faço o download do artigo. E ele está vindo para mim aqui. Então, tá aqui meu artigo, ó. Tá aqui o artigo PDF disponível para gente. Bom, voltando lá então. Então vimos aqui, né, um exemplo da palavra síntese. Vimos aqui então como talvez melhorar a nossa estratégia de busca. Vimos também como fazer o download do texto integral. A gente pode usar qualquer um desses dois links aqui, tanto do Scholar como da base de dados diretamente, da base de dados da casa de edição de revistas. Aqui, né, a gente conseguindo o download do PDF. E por fim, eu gostaria de salientar o seguinte, que nós não usamos somente a pesquisa clássica quando vamos fazer, né, a procura pelos documentos científicos. A gente usa em conjunto a pesquisa por citação, ou seja, aquela que demonstra papers com grande número de citação, porque pressupomos que se esse paper tem grande número de citações, esse paper talvez seja muito relevante para a nossa área de estudo. Ou seja, papers que tenham a ver, né, com a nossa necessidade de informação.
Usamos também a pesquisa a partir de um documento. Suponhamos que exista lá algum artigo muito famoso na área, provavelmente também ele será bem citado. A gente vai considerar também a leitura desse documento. E também a pesquisa pelo nome do autor. Se haver algum autor que publica na sua área de pesquisa e você conhece esse autor, né? É também interessante procurar os artigos desse autor.